Mais economia aqui no Jornal da Manhã, 9h49, agora 10 para as 10 da manhã. O presidente Lula defendeu em reunião da cúpula do BRICS que o bloco de países emergentes avance na criação de meios de pagamento alternativos entre si, para tentar fugir do uso sempre do dólar nesses processos, nesses pagamentos, Gani. Seria algo positivo? Na verdade, funciona, será? Olha só, o que acontece? Não é só o presidente Lula que está buscando isso. Principalmente a China, a Rússia, outros países querem fugir dessa dependência do dólar. O dólar como moeda internacional oficial nas transações comerciais, econômicas e financeiras traz uma grande vantagem para os Estados Unidos, né? E, em última instância, os Estados Unidos pode financiar a sua dívida emitindo dólar. Vai lá, emite dólar, paga a dívida e gera uma baita inflação mundial. E os países estão percebendo isso, principalmente a China, que rivaliza com os Estados Unidos do ponto de vista econômico e estão procurando outras formas, outras moedas a não ser o dólar. Então, por exemplo, a gente já percebe na balança de pagamentos dos países reservas em ouro, reservas até em criptomoeda, reservas em yuan. Agora, é muito difícil você substituir o dólar. Por quê? Porque ainda o dólar é a principal moeda. E por que é a principal moeda? Porque é a moeda do país mais econômico, mais produtivo e com maior segurança jurídica do planeta. Então, vamos substituir o dólar por qual moeda? Essa é a grande pergunta e esse também é o grande desafio. Mas isso é emblemático, mostra que países emergentes estão procurando alternativas em relação ao dólar. Não é uma discussão nova, né, Gani? Não Já é se uma fala muito discussão sobre isso. Entre o Mercosul também, dos países que fazem parte do Mercosul, recentemente falamos sobre a possibilidade também, recentemente tem alguns meses, tá? Sobre substituir nas transações no bloco, o dólar também, mas nunca avança, né? Nunca avança, até porque você precisa ter uma transação comercial muito forte entre os países membros. Então, por exemplo, isso funcionou com a Rússia e com a China. À medida que os Estados Unidos excluíram a Rússia do sistema internacional de pagamentos, né, o SWIFT ali, e não podia mais utilizar transação em dólar, Rússia e China fizeram um grande comércio onde a Rússia recebe em yuan. Mas você tem um comércio muito ativo entre Rússia e China. Então, é difícil do ponto de vista comercial e também do ponto de vista operacional. Mas isso mostra uma tendência e, em certo sentido, um enfraquecimento geopolítico dos Estados Unidos à medida que esses países buscam alternativas em relação ao dólar. O próprio Trump chamou atenção recentemente numa entrevista ao Tucker Carlson que ele falou exatamente sobre isso. Ele falou, olha, hoje a nossa principal vantagem, se a gente perder ela, acabou, é justamente o dólar como moeda internacional e a gente não pode perder essa vantagem. Obrigada, Gani. Isso.